Olá! Então, hoje eu voltei para falar desse maravilhoso livro que eu amo muito, porque eu terminei de ler. Era minha releitura, que eu já havia lido em 2019, mas eu queria relembrar algumas coisas, uma vez que eu adoro a história do Brasil. E aí eu comecei a rever aquela novela da Globo, Novo Mundo, que fala sobre esse período da história, né, em que a princesa Leopoldina vai para o Brasil para encontrar Dom Pedro, né? Pedro ainda, né? Pedro I. Claro, não é em 1808. 1808 é quando a família real portuguesa, devido ao bloqueio continental do Napoleão lá na Europa, eles acabaram vindo parar aqui no Brasil, que era colônia de Portugal. Então, eles instalaram a corte no Rio de Janeiro. Enfim, muitas das coisas e dos caminhos que Brasil tomou foi por causa dessa viagem. Então, é sim um período na história muito importante. E já que eu terminei, porque eu quero continuar a leitura da trilogia que tem 1822, que o grande acontecimento é a Declaração da Independência do Brasil, e 1889, que é a proclamação, então, da República. Eu sou uma grande entusiasta de estudar a história do Brasil desde que na quinta série eu lembro que nas aulas de história a gente começou a estudar Brasil Império. Aí tinha o primeiro reinado, o segundo reinado, e para mim isso era fantástico porque era uma história que continha rei, rainha, príncipes e princesas, então eu adorava. E desde então, esse meu interesse sempre aumentou. Então, tudo que tem de história do Brasil eu tô lendo. E um dos motivos também que eu adoro Machado de Assis é porque as histórias dele são ambientadas no Rio de Janeiro nessa mesma época, mais na época, né, do segundo reinado do Dom Pedro II. Mas enfim, é desse Brasil monárquico que eu adoro. Tanto que um dos meus maiores desejos era ir para o Rio de Janeiro fazer um tour imperial e nos lugares que a família real foi, enfim, visitar a casa que eles moraram no Paço de São Cristóvão. E, enfim, esses lugares que por muitos anos estiveram no meu imaginário quando eu li os livros e estudava na escola. Então a gente escuta muito falar do bloqueio continental, que foi o motivo que fez com que a família real portuguesa viesse parar no Brasil. Mas o que era esse bloqueio continental? Napoleão, quando assumiu a frente ali na França, ele, né, ditava as regras. E uma das regras, ele queria que Portugal aderisse ao bloqueio continental, que seria bloquear os portos para a Inglaterra, enfim, cortar relações com a Inglaterra. Algo que os Braganças, né, que comandavam Portugal, não queriam aceitar porque tinham alianças antigas com a Inglaterra. Então ficava meio difícil eles aceitarem entrar para esse bloqueio continental e, enfim, enfraquecer a Inglaterra. Mas Napoleão foi muito claro e mandou a real, dizendo que se isso não acontecesse, se eles não aderissem ao bloqueio continental, eles iriam invadir Portugal, enfim. E foi nesse momento que Dom João, que na época era apenas príncipe regente, decidiu fugir de Portugal e vir para o Brasil, que era colônia de Portugal, com, né, sendo escoltado pela Inglaterra, que tinha uma base naval incrível, enfim, eles eram uma superpotência na Europa, um dos motivos que o Napoleão queria esmagá-los. Sim, aqui no Brasil, o Brasil era uma terra de pobres coitados, né? Não podiam comercializar com outras potências mundiais, a não ser com Portugal, era exclusivo, então havia ali um monopólio. Brasil só podia, né, fazer trocas com Portugal, então só chegavam navios
de Portugal, não podia chegar de outro lugar. E também não podia existir nenhuma fábrica, indústria no Brasil. Então as coisas que vinham eram sempre de Portugal, nunca de outro país. Quando a família real veio para cá, essas coisas mudaram. Primeiro que, porque a Inglaterra ajudou a família real vir para o Brasil, a primeira coisa que eles pediram foi abram os portos, que a gente quer fazer trocas, né? Enfim, a Inglaterra queria trazer coisas para cá, assim como abrir indústrias, né? Enfim, fábricas, pequenas fábricas. Então, com a venda da família real, o Brasil precisou se adaptar para ter, né, receber uma grande corte europeia, né, nas suas terras. E muitas inovações aconteceram. Primeiro que os navios que chegaram de Portugal vieram lotados de pessoas, né, criados, enfim, pessoas para servir essa família. Então, é descrito nesse livro esse processo de o que eles traziam. Eles trouxeram livros, por exemplo, ouro, joias. Enfim, eles precisaram escolher as coisas que iam trazer, porque não dava para trazer tudo. E como essas coisas também influenciaram o Brasil, como, por exemplo, artistas, músicos, porque, enfim, era uma corte, uma família real da Europa com gostos, né, acostumados com a Europa. Então eles queriam, né, fazer o máximo possível, trazer o máximo possível de estrutura para o Brasil, já que eles vão ter que ficar aqui, né? Uma coisa que eu acho bem legal que é tratado aqui no livro é que, enfim, eles estavam acostumados com o clima. E quando chegaram no Rio de Janeiro, e é um verdadeiro calor horrível. E imagina essas pobres pessoas com muitas vestimentas, porque eles se vestiam muito, né? E o mais engraçado, eles sofriam muito calor, mas eles retratam aqui que tanto a Carlota Joaquina quanto o Dom João, eles não tomavam banho. E que, tipo, parece que a Carlota Joaquina tomou banho 2 vezes na vida, coisas assim. Eu fico pensando, com esse calor, como alguém não toma banho aqui no Brasil. Enfim, essas curiosidades são bastante legais que fazem você querer continuar lendo esse livro até o fim. Também uma das partes legais é de como houve, né, precisou de estrutura material para essa corte ficar no Brasil, tanto em questão de alimentar as pessoas que vinham ou dar moradia, precisou de muito dinheiro mesmo. Ele dá aqui valores aproximados, que é muito dinheiro mesmo. E que eles pegavam um empréstimo da Inglaterra e também Dom João abriu um banco, né? O Banco do Brasil. Ele fundou nessa época, onde, né, como sempre, havia trocas de favores ali, pessoas que trabalhavam, e no final das contas aquele banco serviu para imprimir dinheiro para sustentar essas pessoas, sustentar essa classe real de rei e rainha, enfim, né, da Europa. E tem um trecho aqui que ele não fica somente em 1808. Às vezes ele dá, né, uns lapsos de tempo e conta situações que aconteceram na época que a Leopoldina estava para chegar no Brasil, que foi em 1817. E aí ele menciona nesse livro que a festa de despedida da princesa, em que Dom João mandou presentes lá para a Áustria para mandarem a princesa para cá, a ceia que eles tiveram custou em torno de 1 milhão de florins ou 1,5 milhão de francos, que era moeda francesa. E que aí ele atualiza pela inflação também dos últimos 200 anos, que seria equivalente hoje, na verdade, quando foi escrito esse livro, que foi em 2010, a 18 milhões de reais. Ou seja, aproximadamente 9 mil de reais por pessoa esse jantar custou para a princesa, sabe? E são coisas assim tão malucas
que você começa a observar por conta própria de agora dá para entender porque o Brasil já começou errado em vários aspectos, né? Ele menciona como a transferência da família real da corte para o Brasil fez o Brasil dar certo, ser o Brasil que a gente tem hoje. Porque se não tivesse um governo centralizado, forte no Rio de Janeiro, provavelmente o Brasil teria se dividido em pequenos países e que seriam países tipo da América Latina que não são desenvolvidos, e enfim. Existem opiniões a favor quanto contra, né? Eu fico um pouco em cima do muro quando se trata dessa questão, porque eu não vejo de todo ruim o Brasil ter se dividido naquela época em pequenos países. Porque, como a gente já leu e viu com os antigos, Aristóteles, por exemplo, territórios menores são mais fáceis de administrar. Quanto maior o território, mais difícil fica. Então, não à toa que é muito difícil administrar esse grande Brasil. Mas, claro, como não se dividiu, não é uma conversa sobre separatismo aqui. É isso.